Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CoffeeCast. Nossa equipe ela é composta por mim, Matheus, pelo Luiz Fernando, pela Laura, pela Lívia e pelo nosso orientador, o professor Rubens Paza. Hoje a gente vai introduzir o tema café. Você sabia que o café teve seu início no Brasil em 1727? Pois é, foi nesse ano que o oficial português, chamado Francisco de Melo Palheta, trouxe as mudas e sementes de café da Guiana Francesa para o estado do Pará. A partir daí, a planta foi espalhando pelo Brasil, onde ela chegou em 1774, no Rio de Janeiro, onde ganhou força e expandiu rapidamente pela região. Ao longo do tempo, e algumas décadas depois, em 1825, os estados como Minas Gerais e São Paulo também começaram a cultivar essa cultura. Essa expansão foi significativa e, em pouco tempo, o café vai deixar de ser uma planta de uma cultura que era exótica para uma das principais culturas e bases econômicas do Brasil. E o que isso vai acarretar na importância do café para a gente hoje em dia? O café, ele deixou de ser essa cultura exótica e se transformou O Brasil vai se transformar no maior produtor de café do mundo. Ele é responsável por cerca de mais ou menos um terço do café que tem no mundo todo. Ou seja, o café brasileiro vai estar presente na xícara de milhares de pessoas ao longo do mundo inteiro. Mas esse sucesso que a gente teve na cafeicultura não foi algo ao acaso. Foi por meio de muito investimento em manejo, tecnologia e inovação. E assim a gente tem o início da história do café no Brasil, que não é só sobre tradição, mas também envolve ciência, trabalho e evolução. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Luiz Fernando. Fala pessoal, eu sou o Luiz Fernando. Agora eu vou dar continuidade ao nosso podcast e eu vou estar falando sobre um pouco do mercado cafeeiro. Você sabia que o Brasil é líder mundial na produção de café há mais de 150 anos, respondendo por cerca de 30% do mercado global? Além disso, ele é o segundo maior consumidor, que fica atrás apenas por Estados Unidos. Na safra 2021, foram produzidos 47,7 milhões de sacas de 60 quilos. E esse número subiu para 55,7 milhões de sacas em 21-22, um crescimento de 16,8%, influenciado pela bienalidade do café arábica, que altera anos de maior e menor produção. Ou seja, 2021 e 21-22 tivemos duas boas safras com boa produtividade. E em 23-24, a consultoria Safra e Mercado projetou uma alta de 13% em relação ao período anterior. A cafeicultura tem um papel fundamental no agronegócio brasileiro, gerando renda e empregos para milhares de pessoas. Os principais estados produtores são Minas Gerais, Espírito Santo, o São Paulo, Bahia, Roraima e Paraná. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características gerais do café. O café é uma planta perene, dicotiledônea, de porte arbustivo, caule lenhoso e flores hermafroditas. Pertence à família Rubiaceae e é do gênero Coffea. Os gêneros mais comuns e cultivados é o Coffea arábica e o Coffea canephora. Bom, o café ele tem um ciclo bienal de produção, ou seja, em um ano produz mais e no outro menos. Agora falando um pouco sobre o café arábica. É uma espécie autógama com dimorfismo de ramos, ou seja, tem dois tipos de ramos com funções diferentes. São esses os ramos ortotrópicos, que são ramos vegetativos e improdutivos que crescem verticalmente e que têm como função formar e sustentar os ramos produtivos, ou também promover a recuperação da planta em caso de traumas ou podas. E temos também os ramos plagiotrópicos, que são ramos produtivos, que crescem horizontalmente e formam a copa dos cafeeiros.
Nesses ramos formam os botões florais, dando origem então às flores e os frutos. O café arábica ele leva 2 anos para completar o seu ciclo, então é no segundo ano que ocorre a primeira florada, e ele produz café mais finos e requintados, com um aroma intenso e sabores bastante variados. Além disso, o café arábica é uma espécie alotetraploide, ou seja, possui 44 cromossomos, e é autógama, o que significa que tem menos de 5% de fecundação cruzada. E na maioria dos casos, as mudas são formadas por meio de sementes. Essa espécie é unicaule, as folhas são verdes mais escuras e são folhas menores também, e os frutos são maiores e ovulados. Além disso, a temperatura ideal para o seu cultivo é em torno de 18 a 22 graus Celsius. O plantio do café arábica é recomendado em maiores altitudes, sendo assim sua produção é mais concentrada nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Essa espécie possui menores teores de cafeína e de sólidos solúveis em sua bebida, a qual é mais aromática e ácida, porém menos incorporada quando comparada com a bebida da espécie Coffea canephora. Meu nome é Laura e, para dar continuidade ao nosso assunto do podcast, eu vou estar falando um pouco mais sobre a outra espécie, de café, que é o Coffea canephora. E dentro do Coffea canephora, a gente tem o café robusta ou o conilon. A primeira cultivar de Coffea canephora introduzida no Brasil foi o conilon. Essa cultivar ela tem várias características específicas, como uma alta estatura, pode chegar a mais de 5 metros de altura, possui folhas maiores, de coloração verde clara e com nervuras mais salientes que as do café arábica. É uma espécie alógama, que depende da movimentação dos ventos e dos insetos para que ocorra a polinização. O café robusta, ele também apresenta o dimorfismo de ramos, como descrito por café arábica. Contudo, na espécie do café canephora, a planta ela apresenta vários caules, o que possibilita, assim, uma obtenção de uma maior produtividade para a cultura. O Coffea canephora ele é uma espécie diploide, possuindo 22 cromossomos. E essa espécie, ao contrário do arábica, como eu já disse, é alógama. Ela possui a maior parte de fecundação, uma fecundação cruzada. E as suas mudas elas podem ser formadas por meio de clones ou por meio de sementes. Já os frutos, falando um pouco sobre os frutos, eles são menores, são esféricos e com menos mucilagem e eles apresentam menos aderidos à planta. Essa espécie ela se caracteriza por ter uma alta produtividade, tem uma alta resistência a pragas e doenças e também um alto teor de cafeína, resultando assim num café com sabor mais amargo, mais terroso e mais encorpado. A planta é uma planta rústica, adaptada para climas quentes e regiões de altitude baixa. Tem folhas maiores, e tem uma alta produção por hectare em comparação com o café arábica. Ela tem, um teor alto de cafeína, como eu já disse, e também tem um alto teor de sólidos solúveis. Por isso que ela é mais utilizada para a produção do café solúvel. No entanto, apresenta menor teor de açúcar. Por isso que os seus grãos eles são muito utilizados em blends de café, que são misturas com diferentes combinações de grãos, com diferentes processos de torra para obter um sabor e um aroma equilibrado e único para a bebida do café. O Coffea canephora ela é uma espécie de café que ela é mais rústica e mais produtiva em comparação ao café arábica. E ela é mais cultivada nos estados do Espírito Santo, no estado de Rondônia e também na Bahia. Bom, e esse foi o nosso primeiro episódio do CoffeeCast e eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a cultura do café e as suas principais espécies. Aguardem os próximos episódios e muito obrigada por ter nos assistido. Até mais!